que nós temos aqui algumas pinceladinhas, né, do que a gente pode fazer quando a gente está pensando em fazer um joguinho. Então, acho que a coisa mais importante é o tema. Qual que é a mensagem que você quer passar para o seu jogador? Qual que é a essência do seu jogo? O que você quer que ele sinta? E às vezes ele pode sentir outras coisas, né? Que nem o jogo do brócolis. Então, mas é importante que você saiba o que você quer passar. Outra coisa importante também é o público-alvo. Qual que é o público-alvo? Para quem que vai ser o seu jogo? Isso tanto para narrativa quanto para outras coisas, tipo como a arte, qual que vai ser a arte do seu jogo, se vai ser 2D, se vai ser 3D, se vai ser pixel art. Acho que isso é super importante também. Aí, como eu tinha falado antes, essa questão da imersão e da agência, que elas andam juntos com a narrativa, né? Uma complementa a outra. Acho super importante ter sempre esse equilíbrio nessas coisas. Aí, a parte que eu gosto, que é da semiótica, que os jogos podem gerar novos significados, podem mudar quando a gente joga ele de novo. Eu posso jogar um jogo e ter uma experiência, outra pessoa vai jogar o mesmo jogo e vai ter outra experiência. Então, isso que eu acho legal. Outra coisa, criar as nossas próprias histórias. Quando a gente está jogando um RPG, por exemplo, a gente vai lá, tá colocando a roupinha no boneco. E aí você já começa a criar ali a tua narrativa. Ah, eu vou colocar essa roupa de lenhador porque eu sou um lenhador. Vou colocar esse chapéu de pirata porque eu sou um pirata. Mas na verdade você é um cara que tá jogando um jogo de faroeste, sei lá. Mas isso que eu acho legal, né? A gente criar as nossas próprias histórias ali dentro do jogo. Outra coisa que eu gosto de fazer também, qual que é o objetivo épico? Qual que é o objetivo master, hiper, super do jogo? E os objetivos extras, né? Tipo as missõezinhas extras. E isso, claro, por um jogo tipo de aventura, né? Porque cada jogo tem o seu tipo de narrativa. Mas se a gente for entrar aqui, a gente fica até de madrugada. E outra coisa que eu gosto de fazer são várias pesquisas, imagens de referência, a descrição dos cenários, do mundo, dos personagens. Pesquisem, leiam livros, joguem RPG, todas essas coisas elas vão aguçar a nossa imaginação e a nossa criatividade. Aí, é isso que eu estava falando antes, né? De cada gênero, né? Ação, aventura, puzzle, cada um possui a sua peculiaridade quando você vai escrever. Uma coisa, se você vai fazer um jogo que tem um protagonista, tipo um jogo de aventura, né? Ele precisa ser bem desenvolvido. Você tem que saber qual que é a missão de vida dele, quais são os sonhos dele. Ele precisa ter umas falhas, porque ninguém é perfeito. E quando você coloca uma falha num personagem, você vai começar a criar essa empatia com o público, né? Essa aproximação, que é super importante. Eu gosto também de falar que você está criando um personagem, faz como se você estivesse fazendo uma ficha de RPG, faz todo o background, de onde que ele veio, porque aí se você ficar trancado no meio da história, você volta lá para aquilo, volta para o tema, tipo, qual que é o tema do meu jogo, o que meu personagem precisa, e aí você destrava, né? E tá tudo bem ficar travado, porque todo escritor começa e passa um mês sem encostar no negócio, e quando volta parece que, né, dá uma iluminada. Exatamente, a humanização dos personagens. Isso aí, ninguém é perfeito. E nossos personagens têm que ter falhas, tá, gente? Outra coisa aí que eu já tinha falado, eu tô falando as coisas antes do meu slide normal. Diálogos, cutscenes, imagens, textos, NPCs, itens de inventário, tudo isso conta uma história. As telas de carregamento, diários. Então a gente não precisa só enfiar texto, 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 texto. Você pode ir dando as pinceladas dessa tua história, dessa tua narrativa, através de várias outras coisas, sabe? Acho que isso é que torna uma riqueza, até para os jogadores que são mais exploradores, que gostam de descobrir as coisas. Você bota uma placa ali no meio do cenário com alguma imagem que tem a ver com alguma outra coisa lá na frente. Eu acho que isso é super importante. Aí, outra coisa que é legal, por exemplo, para a experiência do jogador, quando o seu bichinho morre, o diálogo vai repetir? Tipo, se tem um diálogo no final, uma tela, vai ficar sempre aquela mesma coisa? Se o seu jogo for muito difícil, a pessoa vai ficar ali tentando. Então, acho que eu gosto de brincar com essas coisas também, de ir mudando esses pequenos detalhes, né, que vão deixar o teu jogo um pouquinho mais divertido. Aí, como eu tinha falado antes ali, história através dos cenários, menus, sound design, o som também é muito importante para criar uma ambientação, criar uma tensão ou criar uma coisa engraçada, mas principalmente a tensão, né? Você está fazendo um jogo de terror, por exemplo, é muito importante o som. O game design, novas mecânicas, eu acho que a gente tem que estudar game design, tem que saber um pouquinho, nem que seja de game design, mesmo que você vá trabalhar em equipe, acho que isso é super importante,
porque você vai, por exemplo, pensando assim no mercado, né? Vamos dizer assim, sem ser jogos indies. Você vai lançar um jogo, o que o seu jogo tem de diferente dos outros jogos? O que vai fazer as pessoas comprarem o teu jogo e não o jogo daquela outra pessoa? Ele tem uma nova mecânica que nem outro jogo tinha? Qual que é o diferencial dele, né? Isso que eu acho também é super importante a gente pensar quando a gente está pensando em mercado. E indie também, né? Porque a gente é indie, a gente quer vender o nosso jogo. Mas eu acho que é super importante a gente pensar nessa parte de qual que é o diferencial e em alguma coisa inovadora que vai trazer para o seu jogo, além da história, porque a gente está falando de jogos, né? A gente não está falando de filme. Às vezes você acha que a sua ideia é tipo, nossa, eu tenho uma ideia para uma história, só que a gameplay não é tão legal. E aí, tipo, a gente tá ali para jogar, a gente não tá ali para assistir um filme, né? Então a gente tem sempre ter esse equilíbrio entre história, game design, level design, mecânicas, diversão. É tudo uma balança, né? Que a gente só faz com testes, né? A gente tem que testar, testem os jogos de vocês. E aí eu trouxe um exemplo aqui, falando dessas coisas de contar através dos cenários e tudo mais. Um joguinho que eu amo, que eu já joguei, tipo, acho que umas 500 horas e já zerei 1000 vezes, só que eu amo esse jogo. É o Swords of Ditto, que ele é da Devolver, inclusive, que fez o Cult of the Lamb. Eu adoro todos os jogos que essa publisher faz. E esse joguinho, ele até o escritor do game, né, falou algumas coisas dele no, no Twitter, e ele é engraçado, porque esse jogo ele é um roguelike, e tem aventura, e tem elementos de RPG, porque você pode subir de nível, você pode ter itens, equipamentos e armas, e você pode passar o jogo inteiro, e você não precisa ler a história se você não quiser. Você vai se divertir igual. Só que no início do jogo tem esse indicativo de que tem uma história por trás. Ele fala ali, não sei se vou conseguir ler, que ele fala que você tem memórias, né? Você vai conseguir descobrir tudo pelas memórias. E essas memórias são essas placas, umas tábuas que você pega, que tem ali nessa segunda imagem. E ele fala que, tipo, no início do jogo você pode pegar uma tábua dessas que vai ter um super spoiler, porque eu não vou dar aqui, mas no final tem um super plot twist da história. E se você pega essa placa no início e você lê, você já vai saber o final da história. E como é um roguelike, você nunca sabe, né? O jogo vai estar lá se fazendo. E isso que é legal. E você pode passar pelo jogo inteiro sem saber história nenhuma. E tá tudo bem, porque tem gente que não gosta de saber a historinha do jogo. Mas se você quiser, tá ali, e isso é legal. Porque aí, se você vai fazer um jogo, você pode fazer de uma forma que as pessoas podem jogar e sem dar bola nenhuma para a história, e vai ser super divertido, mas tem a historinha ali se a pessoa quiser se aprofundar mais. E aí, outra coisa que eles fazem também é essas brincadeiras, esse tom de voz, que eu acho super divertido, que eles falam que se eles questionarem a existência de um anel mágico que faz avançar no tempo, vai resultar em furos da narrativa. Isso eu acho muito legal, assim, essas coisas que a gente brinca com o que a gente está fazendo mesmo, né? E ali tem também uma falinha do NPC que ele fala que ele não foi contratado para fazer isso, nem ele que decidiu as regras do jogo, sabe? Eu acho essas coisas, assim, super legal da gente ficar brincando quando a gente está fazendo o joguinho.